que é mais fácil, né? Peraí. Meu Deus, cadê? Configurações. Ó, não falo para você que nunca não vai. Qualquer coisa, se precisar. Peraí. Eu tenho que deixar ele aberto para depois. Assim eu vou. Eu não gosto de compartilhar, porque aí eu vou falando e não vejo, né? Você pode compartilhar para mim? Eu acho que é melhor, Rebeca. Porque eu não gosto, depois eu não vejo a tela, né? Fica estranho você olhando para um documento, conversando com o Word. Bom, então, pessoal, a Rebeca está compartilhando ali, né? Todo mundo consegue ver. Vocês querem que aumente um pouquinho mais? Acho que, Rebeca, por favor. Um pouquinho mais. Tá, acho que sim. Bom, gente, o plano de trabalho, ele é um documento do comitê, né? Então, ele é elaborado dentro das formatações do comitê. Então, esses planos, eles se baseiam em 3 categorias, tá, de trabalhos, então, categoria A, B e C, né? E aí, na categoria A, são as ações e as demandas das agências, né, das bacias e da Secretaria Executiva, né? Então, a gente tem as ações que são inerentes à agência das bacias PCJs, né? Ações inerentes à Secretaria Executiva, né? Então, isso precisa aparecer no plano, né? A gente vai aí seguindo, né, as instruções, né, e os trabalhos que eles fazem aí tão bem, né? Eu acho que o papel da Secretaria Executiva é fundamental, né, no andamento das câmaras técnicas, né? E aqui já agradeço, né, aos membros aí da Secretaria Executiva que nos auxiliam tão bem, nos orientam, né, a todo momento, né, sobre os trabalhos que a Câmara Técnica ele realiza, né? Eu acho que é fundamental. Então, essa categoria A, ela compreende, né, essas demandas, tá bom? Rebeca, acho que pode descer. Tá? Então, aqui, né, existe vários documentos, né, que vão subsidiar essas ações, então aparecem os links, né? Então, na categoria A, né, essa tabelinha que nós estamos vendo, então são as demandas da Secretaria Executiva, né? Ou seja, todo esse trabalho que a Secretaria Executiva faz para auxiliar, né, o andamento da Câmara Técnica, né? Então, aí nós temos 4 ações, né, que é o acompanhamento e participação de estudantes indicados pelo CT de curso de pós-graduação. Então, quem já participou, né, toda a reunião, a Secretaria Executiva fala dos N cursos que tem, né, e o acompanhamento dos cursos que são subsidiados, né, pela agência. Então, esse item é esse acompanhamento, né? A própria elaboração, né, do plano de trabalho, a Secretaria Executiva aí nos auxilia, mobilização dos representantes dos membros das câmaras técnicas para participar, né, de atividades formativas, prevista nos planos de capacitação dos comitês, né, então toda reunião ela apresenta, fala dessas capacitações, né, faz aí a propaganda para o pessoal participar, e acompanhamento, né, e a execução de ação e ampliação e divulgação dos programas de capacitação, né? Então, que também é feito pela coordenação. Então, gente, né, são as ações aí da Secretaria, tá? Pronto, Rebeca, essa categoria A. Pode ver. Na categoria B, né, são os temas que são discutidos dentro da CPE, né? Lembrando que as nossas discussões, né, elas são discussões alinhadas com o plano de bacias, PCJ, né, que está aí no seu período 2020-2035, passando, né, inclusive, por um processo de revisão.
Nós, aqui na Câmara Técnica de Saúde Ambiental, também nos pautamos muito para ações que estejam de acordo com a política de saúde ambiental, né? Que é uma política que foi aprovada, né? Uma política importante, né? Que nos dá subsídios para as ações, os temas que nós vamos discutir. Então, todos os temas que a gente traz aqui para a discussão na CTSAM, eles são baseados, né, eles estão de acordo com a nossa política de saúde ambiental, né, que foi amplamente discutida na época da gestão da Adriana, né, então foi uma política bastante debatida, uma política bastante interessante. Então, a gente sempre traz as nossas ações voltadas para atender os objetivos da nossa política, né? Então, dentro do nosso plano, então, nós trazemos qual é o tema para discussão, né? Qual é o objetivo e a justificativa para nós estarmos discutindo esses temas. E, gente, uma coisa também que eu acho que é importante, né? Não sou eu, não é a Rosiane, não é o comitê, não é a secretaria que, vamos discutir tal tema. Os temas, né, eles vão chegando por demandas dos próprios municípios, né? Olha, estamos com esse problema, precisamos discutir isso, né? Então, as demandas, elas aparecem, né? E aí a gente inicia as discussões, por isso que é tão importante, né, a participação de vocês como membros que estão diariamente, né, nos sistemas de abastecimento. Então, é muito importante, inclusive, né? E aí até já deixo aqui, né, um convite para que, tendo um assunto, né, importante, tragam para a Câmara Técnica, né? Várias cabeças pensando junto, né? A gente às vezes consegue discutir assuntos e tirar aí pontos, né, fundamentais para o desenrolar de algum problema que vocês estejam enfrentando, né? Então, os temas, eles são sempre voltados para as ações diretas e para as demandas que os municípios têm, tá bom? Pode descer, Rebeca, na tabelinha B. Então, quais são os pontos, né? Então, gente, lembrando que essa nossa primeira discussão, né, a gente tem aí um tempo para depois alinhar, acrescentar algum tema, ou aqui somos, né, uma câmara de discussão, então, olha, eu acho que esse tema não está legal, então eu vou apresentar todos, né, e depois a gente avalia o que é pertinente ou o que não é. Então, nessa categoria B, como temas para discussão, então, o primeiro item é a avaliação da qualidade da água bruta nos rios das bacias PCJ, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, desde lá de coordenações anteriores, né, um desejo muito grande de estruturar um programa, né, de monitoramento de água bruta, né, com foco na avaliação de risco para a saúde, né, pensando muito na questão de agrotóxico, e um tema alinhado com também a política de saúde ambiental. A professora Djanira trabalhou há muito tempo atrás, arduamente, para propor um laboratório, né, que fizesse esse monitoramento. Foi conseguido verba, né, eu acho que quem é aqui membro da CPC sabe disso, para que esse monitoramento ele seria realizado nos pontos da bacia. Mas, infelizmente, quando isso foi para licitação, eram muitas análises, muito completas, análises físico-químicas, microbiológicas, ecotoxicológicas, né? E não teve laboratório. E aí até a própria Unesp, né, que batalhou muito para o projeto, mas depois não aplicou, né, na hora da licitação. Mas, então, dos objetivos, né, desse item, então, é estruturar esse programa de avaliação da água bruta, né? Então, trabalhar com boletins semestral de água, né, principalmente aí nas captações, né? Eu acho que a partir do momento
que depois vai aparecer no terceiro item, plano de segurança da água, quando os municípios, né, eles tiverem implantado os seus planos de segurança da água, né, eu acho que a gente tem, né, essas informações, né, nós vamos ter essas informações, tá? Então, pensar mesmo, né, nessa ferramenta, nessa estrutura, né, de ter um local para centralizar, né, esses boletins, né, de água bruta, pensando, né, na segurança da água, tá? O segundo item é continuar o que a gente já tem feito, né, que é de acordo com a deliberação que aprovou a política de saúde ambiental, né, então sempre dar uma olhada, né, continuar olhando para essa política, né, e perceber, né, estamos atendendo a política, não estamos, quais são as lacunas que ainda temos, né, avaliar, então, os avanços, né, avaliar o que ainda é preciso priorizar, quais as ações integradas que precisamos ainda fazer para estarmos dentro dessa política, né, de repente, olha, a política precisa ser revista, vamos olhar para a política se ela precisa ser revista, né? Então, esse é o item 2. O item 3, continuamos, claro, com o nosso foco em plano de segurança da água, né? Eu acho que eu e a Rosiane, a gente está muito difícil, mas a gente sempre tem batido naquela tecla, né? Parece meio utópico, mas não é que os 76 municípios das bacias PCJs têm o seu plano de segurança da água, então nós vamos continuar com esse levantamento para saber, então, quais são os municípios que já estão, né, pensando, implantado, né, muitos municípios já têm implantado, mas continuar com esse foco de que todos os municípios atendam, elaborem o seu plano de segurança da água, implantem o plano de segurança da água. Então, continuando com captações, né, e uma das ações, né, que até a Rosiane falou, eu vou colocar no plano e vamos ver se é possível. A gente tem um guia, né, que ele também pode, né, deverá, com certeza, passar por atualizações, né, mas a gente tem um guia importante do PCJ, né, um guia que foi um documento muito chave para que os municípios começassem a elaborar os planos de segurança da água, um guia que foi importante para o próprio documento da ABNT, né, e aí a gente tem esse guia online, e aí pensamos o seguinte, por que não encaminhar para os municípios, né, gente, eu não sei vocês, mas eu sou muito ainda olha, eu não tenho agenda Google, eu tenho agenda de papel, então eu não sei. Acho que isso é muito de professora já das antigas, né? Ter o documento em mãos, né, impresso, olha, aqui, né? Então a gente está propondo isso no plano, né? Sabemos que a verba é difícil, a verba é curta, mas imprimir, né, e entregar para os municípios, né, material físico, né? Então, dentro desse item plano de segurança da água, tá? Rebeca, pode seguir. Bom, o quarto item, gente, isso realmente, esse é um item que a gente não conseguiu cumprir, tá? No plano anterior, na verdade, são duas cartilhas, né? Então, a cartilha Cada Gota Alerta, então é finalizar essa cartilha, né? Existe uma cartilha que a CPSAN já tem, está lá na página, que é Cada Gota Conta, então mostrando a importância, né, da qualidade de água. Foi um trabalho bem interessante, né, da Câmara Técnica, em que essas cartilhas elas foram impressas e teve um trabalho com várias escolas, né, municipais. Eu participei de, acho que umas 2 ações antes da pandemia, isso, né, de ir até as escolas, é uma cartilha, então, mostrar para as crianças a importância de qualidade da água, preservação. E essa segunda cartilha é Cada Gota Alerta. Então, o objetivo dela, né, é
mostrar as questões de poluição, quais os principais poluentes para a água e o que isso pode causar. Ela está já bem robusta, né? Na verdade, ela já tem toda a parte de fundamentos teóricos pronta, ela realmente precisa de sentar para diagramação e uma redução, né? Na verdade, ela está como se fosse um artigo, precisa deixá-la no formato de cartilha. E claro, né, é uma cartilha que vem sendo já preconizada há alguns anos, então algumas informações, né, precisam ser atualizadas. Mas então, a proposta, né, a gente continua trazendo essa proposta do plano, né, quer finalizar. A gente tem o GT Cartilha, né, mas precisamos, né, centralizar nossos esforços aí e terminar essa cartilha, tá? Então, o objetivo, né, dessa cartilha é alertar, né, sobre a poluição de água, principalmente água residuária, formas de tratamento, tá? Então, esse é o nosso quarto item. Próximo, Rebeca. O item 5 é a implementação da portaria 888. Então, eu acho que esse... a gente tem já um parecer que foi feito ano passado, com uma preocupação muito grande dentro da 888, que é a dificuldade, né, dos sistemas rurais em cumprir, né, em atender as exigências, né? Então, essas dificuldades de monitoramento, de laboratório, né, dos sistemas rurais. Então, é preciso alinhar, né, para que eles consigam cumprir, né, o padrão para vigilância que está previsto. Então, já temos um documento que ele foi encaminhado para o Ministério Público, né, o GT Portaria já trabalhou nisso, então é continuar, né, com este tema, né, e os resultados, então, roteiro, né, para amostragem, a gestão de não conformidades, olhar também, fazer capacitações, né? Então, continuar com o GT Portaria, né, olhando para essa problemática que a gente encontra, tá? Depois, a cartilha Segurança da Água, né? Então, essa também é um material da orientação, né, de práticas aí, de gestores de comunidades. Então, junto com a CP Rural, né, planos de divulgação, então também trabalhar num documento para orientação, né, de boas práticas aí de produção, tá? E o último item, né, porque a Rosiane está querendo abraçar o mundo também aqui, né? Existe dentro das discussões, né, uma preocupação muito grande, né, com as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, né? A gente tem esse indicador, né, lá no DataSUS. Então, uma das coisas que a gente tem discutido bastante, né, até esse tema ele surgiu, quem participou do evento lá em São Paulo, né, que o professor Vieira de Portugal estava presente, né, então há preocupação, né, com a qualidade da água para abastecimento em relação a essas doenças, né? Então, começarmos a pensar, né, em como monitorar, como olhar dentro do Comitê PCJ, né, como é que está o índice, né, relacionado com essas doenças, né? Então, a gente tem um impacto muito grande, né, de internações e hospitalizações em decorrência, né, dessas doenças relacionadas com a falta de saneamento. Então, a gente pretende fomentar, né, um estudo aqui dentro da Câmara Técnica, né, demonstrando a relevância de olhar para essas doenças, né,
principalmente a desigualdade, né, de saneamento, então, que leva a essas doenças, né? A gente tem, claro, essas doenças, elas são, têm a sua incidência elevada, porque você tem uma multifatorialidade, né, que aumentam, né, que potencializam, né? Então, é a falta de saneamento, a precariedade de habitações, né? Então, que a gente tenha, né, esse panorama dentro do Comitê TCJ, né? Então, fazer esse levantamento, né, dentro dos municípios, e aí fomentar, né, olhando para essas doenças, fomentar ainda mais as ações de melhoria aí, do saneamento, né? Então, acho que a Adriana está colocando, né, as doenças, elas são muito importantes e, com certeza, elas precisam ser olhadas, né? Então, o que eu disse, você tem baixa renda, moradia precária, falta de saneamento, então são vários fatores, né, e potencializam, claro, o aumento, né, dessas doenças. Então, o objetivo, né, é centrar um pouquinho, né, agora dos esforços. A Rosiane tem conversado, né, com a Fiocruz, então talvez a gente consiga uma parceria, Funasa, né, então é trazer esse tema, né, de discussão para dentro da nossa Câmara, tá? Então, olhar com bastante cuidado, né, e entendendo a importância, né, que é reconhecer aquele município que tem uma alta incidência dessas doenças relacionadas à falta de saneamento inadequado, tá? Deixa eu só ler aqui que o pessoal comentou no chat, Adriana, doenças são muito importantes, exatamente, Adriana, por isso, então, trazer esse tema, né, que é o nosso último tema. E a Heloísa, você quer fazer algum comentário sobre o que você colocou aqui no chat? Ela está falando da lei de 2023, agrotóxico de prevenção. Sim. Acho que você colocou em relação à questão do nosso item 1, que a gente está querendo olhar para a questão de agrotóxico. É isso, Elô? Com licença, Cassiana, é porque agrotóxico é um dos tipos, né, de defensivos agrícolas. Então, o termo correto que se usa na nomenclatura em todo lugar é defensivos agrícolas, porque tem vários tipos, até relacionei aí para você, que são os mais importantes, ainda falta outro, que provocam muitas doenças. Então, eu gostaria, se houver oportunidade, de você colocar no lugar da tóxico, somente um. Quando você vai analisar, você vai ver todos que tiveram na água. Portanto, eu sugiro que coloque a palavra defensivos agrícolas, porque você vai encontrar, além do agrotóxico, esses outros que eu falei para você, entendeu? E na nomenclatura, normalmente, o pessoal usa esse termo. Entendi. Então, por isso, mas que o pessoal está colocando aqui, ó, deixa eu ver. Olha, eu vou ter que falar assim, eu não sei. Eu, como bióloga, né, eu não sei. Eu entendo que a legislação, tem uma legislação que fala de defensivo agrícola, gente, mas não sei, agrotóxico para mim não é defensivo, né? Eu entendo como um produto com uma toxicidade elevadíssima, né? E defensivo agrícola, Sônia, eu acho que ele já foi bastante utilizado, mas a própria legislação, ela tem falado do agrotóxico mesmo, né? Porque eu não sei, defensivo agrícola, Sônia, para mim dá a impressão de que é algo que, ok, tá tudo bem, né? E quando a gente pensa em agrotóxico, não é isso, né? Não é um defensivo, né? Ele tem uma toxicidade elevada, né? Então, o próprio aqui, inclusive a própria PL do veneno, né? Eles queriam colocar agroquímicos e teve uma discussão de grupos bem forte, né? Porque a gente está falando de um produto que é tóxico mesmo, né? E aí, não sei se você viu aqui no chat, bem lembrado, agora eu entendi, a Elo colocou que a lei de 2023 define o que é agrotóxico, tá? E o Marcos também, uma definição aqui do INCA, né?
E também a Elô chamou a atenção que vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. Então, assim, eu acho que a palavra agrotóxico, ela tem sido, sim, utilizada. Eu, particularmente, gosto da palavra, gosto não, né, porque eles são terríveis, mas eu acho que agrotóxico, ela define melhor esse uso que a gente está querendo. Você concorda? Ô, Cassiana, desculpe, você é bióloga, me perdoe, eu sou engenheira civil e sanitarista, mas eu sou mais assim, porque você tem defensivos agrícolas naturais, que inclusive, se eu não me engano, a Embasa, não sei se é a Embasa, eu sei que tem um órgão, acho que é um professor de São Carlos, que descobriu vários defensivos agrícolas naturais que não vai contaminar a água, né? Então, por isso que eu falei esse termo. E aí, o agrotóxico, ele tem vários tipos de agrotóxico, você sabe disso, né? Então, por isso que eu falei, mas você é bióloga, você que sabe, decida aí, porque esse professor de São Carlos, ele apresentou já vários tipos de defensivos naturais que você termina a planta desenvolvendo sem ter nenhuma contaminação. E é saudável a população, inclusive, a consumir esse produto, né? Então, fica essa coisa assim, mas você decide, aí você é bióloga e você predomina os conhecimentos. Não decido nada. Eu acho que, assim, a gente vai pelo que a legislação, ela fala, né? Então, assim, na verdade, Sônia, a preocupação com os agrotóxicos são aqueles que são amplamente utilizados no Brasil, né? A gente tem o Brasil aí como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Temos uma lista, né, dos 10 mais utilizados em toneladas, né, por hectare. Então, o glifosato é o campeão, 2,4-D, a metrina, né? Então, o olhar é para esse grupo, né? Não são os naturais. Então, por isso que acho que a Elô bem coloca aqui, né, a vigilância da população exposta aos agrotóxicos, então é baseado nesses agrotóxicos que são mais utilizados nas nossas culturas, né, e que tem toda uma potencialidades para causar uma série de doenças, né, então assim, o termo agrotóxico, né, ele tem sido utilizado, né, como uma palavra bem corriqueira, inclusive está lá, né, nas legislações como agrotóxicos mesmos, né, e não como defensivos agrícolas. Então não sou eu não, tá? A gente só vai considerar aquilo que está sendo corriqueiramente utilizado, né? A gente tem, inclusive, uma pesquisadora da USP que foi embora do país, né? Porque ela publicou um atlas sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e começou a ser extremamente ameaçada, né? E aí ela teve que se mandar do país de ameaças, inclusive sérias, né? Então é por isso o termo agrotóxico, que é o que realmente tem sido utilizado. Não sou eu não, viu, Sônia? É o que está na legislação, é o que o IBAMA utiliza, tá bom? Então é isso. Gente, então assim, Rebeca, por favor. Então, esses são os 7 itens, né, da nossa categoria B. E a categoria C é a categoria eventos, né? Então, a CETESAN, ela organiza o nosso seminário anual, né? Então, foi colocado, pode descer, por favor, Rebeca. Então, essa tabelinha que apresenta o nosso evento, né? Então, nós fazíamos esse evento sempre em junho, né? O ano passado ele foi, acho que para outubro já, e esse ano, que é o nosso próximo item, que eu vou apresentar a programação prévia para vocês. Então, nessa categoria C, eventos, né? Então, será o nosso 9º seminário de saúde ambiental. A gente sempre estamos pensando, esse ano será presencial. Então, a ideia é continuar, né, novamente, no ano que vem, com o evento presencial, tá? Então, esse é o nosso plano, gente, né? Ele é um plano que aí depois precisa ser ajustado com a secretaria, né? Viabilidade técnica, financeira, mas esses são os itens. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, né? Acho que principalmente na nossa categoria B, sobre os temas a serem abordados,
né? Não é ainda a aprovação, tá? A primeira apresentação do nosso plano para discussão sobre o que vocês acham, né, sobre esses temas. Está de mais, está de menos, algum tema importante que vocês, como membros e como trabalhadores no setor, que estão diretamente, né, nos municípios, atuando, né, estão aí na batalha de frente, na linha de frente do saneamento. Então, se alguém quiser fazer uso da palavra, por favor, né? Esse é o momento para nós discutirmos aí sobre as ações da nossa Câmara para os próximos 2 anos. Tudo certo? Estou vendo aqui que a Gladys fez um comentário. Adriana, por favor, a palavra é sua. Não, só voltando só um pouquinho no tema que você falou, né, até rapidamente, sobre a perseguição que os cientistas sofreram, né, em virtude de vários trabalhos aí, que foram de frente com o pessoal do agrotóxico, né, que a bancada é muito forte. Eu deixei só um link de um trailer, de um vídeo que foi feito, que mostra não só o relato de uma pesquisadora, mas de mais de um que foram perseguidos e tiveram que sair do país por ameaça de morte. É só isso. Desculpa, só voltando um pouquinho. Imagina, Adriana, imagina, que legal. Eu vou olhar. Chama Ciência na Mira. Na mira, nossa, vou olhar, porque o caso da pesquisadora da USP foi muito sério, né? Ela realmente mora fora do Brasil. É triste de ver que não foi o único. Eu não sabia, vou olhar, porque eu não sabia que tinha sido só ela, viu? Obrigada por compartilhar. E só também agora, voltando no tema, na questão do seminário, eu estou disposta a ajudar no que for preciso, eu só não me acho competente para mediar mesmo. Mas braçal, bastidor, pode contar comigo. Eu vou estar lá no evento, no dia, pode contar comigo, tá? No dia do evento vamos precisar, sim. Tá bom. Vou apresentar a programação já e a gente... Ok. Deixa eu só responder aqui, professor Maurício. O nosso evento, esse ano, sim, ele vai ser dia 29 do 10, eu vou apresentá-lo agora, no próximo item de pauta, vai ser em Jundiaí, presencial. E para o ano que vem, em outubro, novamente, tá bom? Então, agora, nós teremos o 8º Seminário de Saúde Ambiental, que vai acontecer dia 29 de outubro, e aí o nosso 9º para o ano que vem, 2026, tá? Então, é isso. Gente, alguma colocação em relação ao plano? Podemos considerar que essas ações vão ser discutidas, né? Bom, então tá. Então vamos dar seguimento, né, dentro dos trâmites, né, que irão ocorrer para aprovação aí do plano, tá? Então tem um cronograma das ações, né, mas depois a gente apresenta